Olá pessoal, bom dia a todos e a todas, bom dia a todos os polos que nos acompanham, bom dia tutores, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte da aula de hoje. E hoje nós estamos com o professor David, que também é o nosso coordenador e vai fazer essa parceria conosco, e eu quero desejar um bom dia ao nosso coordenador David. Muito obrigado e bom dia a todos também. Vamos iniciar a nossa aula. Então, pessoal, como vocês observaram a aula de hoje, né, ela fala muito sobre interação, fala muito sobre os processos de desenvolvimento do ser humano, a evolução desde o ventre da mãe até a fase adulta, esses processos de transição, de mudança que nós passamos no decorrer da nossa existência. E hoje nós estamos aqui com a seguinte pergunta. Ela diz o seguinte: o desenvolvimento se dá em etapas. Aí pede o seguinte: cite as etapas. Vamos lá verificar quais são essas etapas. Primeiro nós temos aqui, vamos lá, a primeira etapa, que é a etapa da vida, é o primeiro período da vida intrauterina. É o período que a criança está simbioticamente se relacionando com a mãe, é o período que a criança no ventre da mãe está totalmente dependente de sua sobrevivência também. Então, este é o primeiro processo, é uma das etapas. A segunda é o período, aqui nós temos o período impulsivo e emocional. Período sensório-motor, período do personalismo, período da puberdade. Então, nós vamos nos voltar ao período do impulsivo emocional. Nós sabemos e percebemos que, em alguns casos, algumas crianças são um pouco mais impulsivas, um pouco mais, por que não dizer, um trechozinho de rebeldia, mas isso faz parte do processo do desenvolvimento da criança. É nesse período, em período impulsivo, que entra a figura do pai, a figura da mãe, para que este processo não avance para as fases da adolescência, da puberdade, e isso venha causar problemas até no seu relacionamento futuro. É o período que a criança também precisa entender o que é não e o que pode e o que não pode. Uma criança de 2 anos de idade, ela está no período do egocentrismo. É o período que ela é o centro, tudo é ela, tudo é para ela. E este é o período que os pais têm que ter muito cuidado nesse processo de relação e desenvolvimento da criança. O próximo nós temos o período do personalismo, período da puberdade e da adolescência. É o período que a criança está desenvolvendo sua personalidade. E a figura que ela tem como centro é o pai e a mãe. E este período precisa ser ajustado para que a criança se desenvolva também ajustada. Professor David, nós temos alguma consideração a respeito da nossa primeira questão? Quanto à primeira questão, ainda não temos nenhuma colaboração. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa atividade. Então, nós vamos voltar aqui à adolescência. Então, aqui na adolescência, período da puberdade da adolescência, período da fase adulta, nós sabemos que esse período da adolescência, né, algumas pessoas falam, né, período da aborrecência, é o período que o adolescente está na transição da fase da adolescência para a fase adulta. É período que tudo incomoda, é o período que ele quer ficar quieto, é o período que ele não quer falar, e é o período que ele busca amizades com os amigos e não com os pais. Este é o período que os pais devem estar atentos a esse processo para que a criança ela possa ter nos seus pais um apoio e também a confiança. É preciso ter esse elo de relação entre pai, mãe e a criança. A próxima etapa aqui de Vailon ou Wailon nos mostra que devemos conceber o desenvolvimento em que forma? Então, é uma pergunta. E que forma nós podemos estar percebendo esse processo de desenvolvimento do nascimento ao processo infantil, ao processo da adolescência até a fase adulta? Vamos lá a resposta.
Então, nós temos aqui como resposta que diz o seguinte, que devemos perceber como um processo de evolução dinâmico. Ou seja, é o processo da interação. A criança, ela começa a interagir com o mundo, ela começa a interagir em todo o seu contexto social, desde a relação dentro de casa, com seus familiares até a escola, com seus colegas, com seus professores. Então, este é o momento de interação com o mundo que o cerca. Este é um dos processos da evolução dinâmica. O próximo, sempre em movimento, olha só, sempre em movimento, sofrendo mudanças, não só quantitativa, mas qualitativa, a partir de uma base material, ou seja, orgânica. É o processo que ela começa a desenvolver amizades. É o processo que no centro dessa amizade, ela está também construindo o seu conhecimento, porque dentro desse ciclo de amizade, ela agrega conhecimento, porque a interação social, ela nos favorece que venhamos ter todo esse conhecimento, que venhamos também entender o mundo que nos cerca. E aí começa o processo deste entendimento, até onde eu posso e o que eu não posso fazer. Este é um processo de evolução dinâmica e também é um processo que você vai agregando os conhecimentos. Tem mais alguma resposta a respeito da nossa questão? Sim, temos da tutora Maria da Saúde, da aluna Célia. Como um processo de evolução dinâmica, sempre em movimento e sofrendo mudanças qualitativas e quantitativas a partir de uma base material, ou seja, organismo. O organismo, conforme nós acabamos de falar aqui, este processo orgânico é o processo que vai nos favorecer toda esta interação, todo esse conhecimento. E eu quero desejar um bom dia a Maria da Saúde, Maria da Saúde. Maria da Saúde, e a aluna que nos mandou agora há pouco, como é o nome? Célia. A aluna Célia, bom dia, obrigada por sua resposta. Continue interagindo conosco, porque este é o momento que nós estamos dividindo conhecimento e agregando conhecimento. É importante a participação de vocês no nosso chat, na nossa interação, para que os outros polos possam também estar interagindo e dando suas contribuições. Mais alguma resposta? Quanto a essa, ainda não temos nenhuma. Então, vamos para a terceira questão. Opa, vamos ver se ela travou, mas vamos aqui ver se nós conseguimos avançar aqui neste processo aqui. Vamos lá. Vamos lá. A terceira questão, ela diz o seguinte: a puberdade, ela é a adolescência. A puberdade e a adolescência é um período em que a criança se volta outra vez para as coisas em volta dela. É o que nós acabamos de falar agora há pouco. A criança, em convívio social, ela está ali interagindo em tudo que está em volta dela. Aí diz o seguinte: na sua opinião, agora vem a pergunta, na sua opinião, qual a importância da escola para a criança? Essa é uma resposta interativa. Então, eu vou repetir de novo a introdução, que a puberdade e a adolescência é o período em que a criança se volta outra vez para as coisas em volta dela. Então, nós sabemos que este processo de interação, como nós acabamos de falar no slide anterior, é um processo de vivência social. É o momento que a criança está interagindo com o mundo que o cerca, conhecendo seus colegas, e cada colega com personalidades distintas que tem já vem agregado do seu seio familiar, né, de suas convivências familiares, pai, mãe, tio, primos, irmãos, até mesmo da interação com a TV, né, os programas, e isso também influencia até na personalidade também.
E tem alguma pergunta e alguma resposta? Temos sim. Temos do Polo Espigão do Oeste, da aluna Kátia. Ela diz o seguinte: alargando suas relações pessoais e sua capacidade intelectual, muitas vezes isso se dá de forma lenta e difícil. Todavia, precisa ser feito de forma gradual, todos os dias um pouquinho. Exato. Bom dia, obrigado pela sua contribuição, né? Obrigada ao Polo, que agora há pouco entrou em contato conosco e nos enviou a sua resposta. E de fato, essa é a questão mesmo que nos favorece essa interação. Nós precisamos estar em convívio social, porque é o convívio social que vai nos favorecer a esse processo de construção de personalidade, para que você possa entender o meio que nos cerca, aquilo que podemos fazer e que não podemos dentro do convívio social, porque existe a coercitiva que nós precisamos entender qual é este processo dessa interação social, qual é o meu limite e de que forma eu posso estar interagindo com o outro ser que está próximo de mim. Tem mais alguma resposta? Temos ainda outra resposta da Célia, né? E muito interessante a resposta dela, que diz o seguinte: nesse período de conflito pessoal da criança, a escola é importante, pois lá a criança convive com um conjunto de situações semelhantes, o que ajudam a compreender e refletir as mudanças pessoais que estão vivendo. De fato. E a gente observa que este é o momento que a figura do pai e da mãe é tão importante na escola. É por isso que a escola sempre pede a presença dos pais, seja nas reuniões, seja no acompanhamento, para que os pais possam saber como é que está essa evolução da criança dentro da escola, em que eles podem estar colaborando, porque são os pais a figura mais próxima da criança e é dentro do lar, nessa educação primária, que vai favorecer essa interação secundária quando ela adentrar na escola. A primeira vez, o primeiro contato da criança na escola, com seus colegas de sala, no momento do intervalo, no momento de alguma atividade recreativa, ali ela está interagindo e ali ela começa a aprender o todo, ela começa a conhecer outras pessoas, outros tipos de personalidade. E este é o momento que também os pais têm que acompanhar, tá certo? Tem mais alguma? Tem mais outra que vem do Polo de Extrema, da aluna Day. Diz o seguinte: a escola deve promover oportunidades para que a criança descubra quem eu sou, o que posso fazer, aonde pretendo chegar. A escola é um caminho para discussões oportunas ao desenvolvimento intelectual. De fato, então, como nós observamos aí a resposta, né, meu bom dia ao Polo que nos enviou agora há pouco, a escola, ela tem o seu papel importantíssimo na construção do desenvolvimento cognitivo da criança, na personalidade. Eu sempre comento e eu vejo o seguinte, nos meus comentários com os demais colegas: a família, na sua educação primária, ela prepara a criança para este relacionamento com outro mundo, né, que é o mundo que ela não interagia com a família e agora vai para a escola. Então, na escola, que é a educação secundária, este processo, eles têm que estar coerente, eles têm que estar em sintonia para que eles não fujam daquele processo, que o papel da escola é favorecer o conhecimento, desenvolver na criança um cidadão pleno, para que ele possa saber o seu papel, qual é o seu papel na sociedade. Então, é importante, o papel da escola é importantíssimo e os pais precisam também valorizar todos esses processos de desenvolvimento e estar acompanhando também, que é importante. Tem mais alguma resposta? Temos mais uma da Tassiana de Cujubim. É importante a interação com os amigos para construir valores e cidadania, para que possam viver em harmonia. Bom dia, Cujubim. É Cujubim. 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 Bom dia, Tassiane, né? Tassiana. Bom dia ao Polo que nos enviou essa resposta e realmente a resposta da aluna é pertinente, porque nós sabemos que este processo de interação na escola, ele também influencia dentro de casa, porque todo esse processo que a criança tem essa relação dentro de casa com a família, ela leva para a escola,
é como se fosse um confronto para ela. E ali é o momento que pais, professores, educadores têm que estar atentos a esse processo de transição da criança para que ela continue gostando de ir para a escola, que ela não tenha problema de interação com os seus colegas de sala de aula. Mais alguma resposta? Temos mais uma que vem de Cujubim também. A escola, nesse período, desempenha um importante papel na vida psíquica da criança, alargando suas relações pessoais e sua capacidade intelectual. Bem semelhante à outra, mas é uma resposta à par também. Certo. Né? Eu me lembrei agora de Vygotsky, que ele diz que o processo de conhecimento também se dá no coletivo, na interação social, como agora há pouco nos foi respondido, né? A aluna nos mandou essa resposta, né? Que esse convívio social, ela vai favorecer todo esse processo de desenvolvimento, ela vai contribuir com que a criança seja um cidadão bem ajustado, com que o relacionamento em casa também seja favorável, porque ali ela começa a desenvolver um conhecimento que antes ela não tinha propriamente dito dentro de casa. Ela começa a ter outros conhecimentos que ela vai agregar com o conhecimento que ela já recebeu dos pais e da família, das pessoas que estão relacionadas ao convívio com a criança. Mais alguma resposta? Só corrigindo, a aluna que deu a resposta anterior é a Erismar de Cujubim, tá? Oi, Erismar, bom dia para você. Continue participando, continue enviando suas contribuições e os demais alunos dos demais polos continuem nos enviando as suas contribuições para que nós possamos aqui, nessa interação, agregar conhecimentos também. Com certeza. A outra resposta é Odalisca de Costa Marques. Nesse período que vai dos 6 aos 12, a criança se volta outra vez para as coisas em volta dela. O papel principal da educação é promover o melhor papel da vida psíquica da criança, alargando suas relações pessoais e sua capacidade. Esses dias eu estava fazendo um comentário que, assim, o primeiro objeto de amor de uma criança é a mãe. Né, ela está ali, como nós falamos anteriormente, ela está simbioticamente interagindo com a mãe no ventre da mãe. Então, o primeiro objeto de amor da criança é a mãe. Em seguida, vem a figura do pai. E após as duas figuras, ela começa a interagir após o nascimento com os demais da família que está em volta dela. Este é o processo de evolução da criança. E isso precisa ser bem ajustado, para que seja um cidadão também ajustado. É importante esse desenvolvimento, que a criança tenha essa relação, tem que ser uma relação saudável dentro do lar, para que ela também tenha uma relação saudável fora do seu lar, quando ela entrar na adolescência, quando ela chegar na fase adulta, para que ela saiba como interagir com os colegas. Mais alguma resposta? Dessa questão ainda já não temos mais. Certo, então vamos para a quarta questão, vamos lá. Com base nas explicações realizadas com relação às etapas de desenvolvimento, relate alguma experiência vivenciada. Então, essa quarta questão, ela é muito pessoal, é uma resposta que você tem que apresentar e você pode nos mandar agora pelo chat para que a gente possa estar lendo e possa também estar interagindo e também estar abordando algumas coisas que nos aconteceu. Então, nós temos aqui, com base nas explicações realizadas nas aulas anteriores, né, que foi passada anteriormente, com relação à etapa do desenvolvimento, né, relate experiências vivenciadas, né, experiências vivenciadas, que você pode estar discorrendo nessa experiência, você pode estar apresentando algum relato sobre a escola, no seu período de desenvolvimento, quando você entrou na escola, qual foi essa etapa que você passou? O que você tem de recordação deste momento? O que influenciou para que hoje você, enquanto adulto, possa ser um cidadão, que você é um cidadão pleno, consciente dos seus deveres?
Tem alguma resposta com relação à quarta questão? Nosso sistema deu uma travadinha e saiu. Agora eu estou solicitando as respostas novamente porque o sistema não salva. Então, que nos mande novamente as respostas para que nós possamos estar lendo. Então, pessoal, vamos aguardar aqui um pouquinho e nós vamos estar aqui interagindo. E com relação a essa experiência, eu tive uma experiência, vou contar aqui, fazer um breve relato da minha experiência enquanto criança. Então, eu lembro muito bem meu primeiro período na escola, né? Foi o período que eu lembro da sala como que era, a professora, a forma como eu fui recebida. Então, isto ficou gravado na minha memória visual. Eu não esqueci aquela sala com aqueles coleguinhas que me receberam, professora sorrindo, me recebendo, foi uma receptividade muito boa e daquele ponto para frente, todo dia eu ia para a escola muito feliz porque a forma como eu fui recebida em sala de aula, ela ficou na minha memória. Então, você sendo recebido num ambiente do qual você não conhece e bem recebido, favorece para que você volte novamente, para que você goste do ambiente. Isso ficou na minha memória. Então, hoje, enquanto educadora, quando eu recebo um aluno, uma criança na minha sala de aula, eu lembro deste momento que eu fui muito bem recebida, com um sorriso, com os colegas me desejando um bom dia, seja bem-vinda. Isso é importante até no nosso momento, né, nossa fase adulta, aonde nós chegamos, nós gostamos de ser bem recebido com um sorriso, um bom dia. É importante também para que você se sinta acolhido naquele ambiente. Tem alguma resposta? Aqui. Da Maria da Saúde, da aluna Auricélia. Conheço uma criança que no período intrauterino foi muito complicado. Ao nascer, cada choro do bebê, a mãe, incompreensível, não entendia as necessidades da criança e tratou inconsequentemente a situação, o que causou transtornos cerebrais e psicológicos. A criança, infelizmente, acabou não desenvolvendo os movimentos motores. Então, professor David, agora isso me fez lembrar algo muito importante que eu já li em alguns livros, que diz o seguinte, que o choro da criança é uma forma dela chamar atenção, questionar um bebê quando ele chora, são vários motivos e o pai tem que estar atento, a mãe tem que estar atento. Por que a criança está chorando? Ou está com fome, ou precisa ser trocada, a fralda tem que ser trocada, por algum motivo o bebê está chorando. E isso é importante que os pais fiquem atentos, não só nesse período que a criança é um bebê, mas nesse processo de desenvolvimento da criança, é importante com que os pais estejam atentos ao choro da criança. A criança não chora só porque está chorando, né? Porque gosta de chorar. Existe um motivo pelo qual a criança está questionando. E o choro do bebê é uma forma dela questionar algo que ela não está satisfeita. Então, pessoal, nós estamos chegando ao término dessa nossa interação. Se ficou algumas respostas, está registrado, tá? A participação de vocês fica aqui registrada. Eu quero desejar um bom dia a todos, agradecer a todos que participaram, agradecer aos colegas que estão na tutoria, aos professores, aos alunos, alunas, agradecer também aos colegas aqui do estúdio, né, que também são coparticipantes desta aula para que este processo possa seguir. Sem a participação deles, nós também não estaríamos aqui trabalhando com vocês e agradecer ao professor David e desejar um bom dia ao professor David. Muito obrigado, bom dia a todos vocês e que continuemos ainda nesse incentivo ao conhecimento. Bom dia a todos.